E aí, arianos? E aí? Tá tudo bem, gente? Espero que sim, né? Espero que estejam todos animados, assim, na medida do possível. Eu sei que tem sido um ano bem intenso, para dizer o mínimo. E fiquem ligados aí por volta de setembro. A gente vai ter Marte em Ares. Então, eu acho que eu já falei isso para vocês em outros vídeos, mas provavelmente a gente esteja mais ativo ainda. Então, quem tem posições muito fortes em Ares, Sol, Marte principalmente, Mercúrio, enfim, ascendente. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos esperar setembro chegar. Mas de maneira geral, espero que vocês estejam bem, né? Enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Não precisa se assustar, o vídeo é assim mesmo, ou seja, não tem vídeo, é apenas o áudio. É a forma como eu encontrei para vocês estarem mais conectados com a mensagem que eu estou passando e não dividindo a atenção entre imagem e áudio. Então, se você puder ouvir até essa mensagem antes de dormir, de olhos fechados ou depois de acordar, melhor ainda, porque isso vai te colocar ainda mais em conexão com você mesmo, tá? Enfim, vamos lá, gente. Cartas de regência para o mês de Áries. As de paus, 7 de espadas. Então, assim, o que acontece? Estamos tentando dar um jeito, né? Dar um jeito, às vezes a gente está tentando fazer aquele famoso jeitinho de que alguma coisa, de que alguma ideia, uma iniciativa, enfim, algum projeto funcione. E, enfim, vocês aí podem estar começando a, às vezes, até ser malandros, tá? Malacos. Às vezes mentindo, tá? É engraçado, porque tem a carta do Ás de Paus que fala justamente sobre verdade, e o Sete de Espadas que fala muitas vezes sobre mentira, sobre ser malandro. Mas alguns de vocês até podem estar descobrindo verdades também, tá? Tendo a oportunidade de conhecer a verdade dos outros ou a própria verdade, mas aqui eu vejo vocês também dando um jeito de demonstrar aquilo que vocês querem, sabe? Então, às vezes, se vocês encontrarem algum tipo de obstáculo, vocês vão dar um jeitinho de conseguir reverter essa situação, sabe? Ter uma ideia que pode encurtar um caminho para vocês chegarem num objetivo aqui, tá? Não sei se é o caso, tá? Mas alguns de vocês podem passar por falta de luz. Na casa de vocês tenham que acender velas. Mas enfim, isso é uma interpretação aleatória. Mas de qualquer maneira, alguns aqui podem estar descobrindo mentiras também, tendo conversas que sejam definitivas, mas eu vejo vocês sendo muito mais malandros, mas no bom sentido, tá? Fazendo alguma coisa para poder ter uma vantagem, enfim, sendo espertos aqui, sendo estrategistas, na verdade, ok? Bom, vamos lá. Outras cartas que saíram para vocês. 3 de paus, o mago, 2 de ouros, as de espadas, pajem de espadas. O mês começa tranquilo assim. Como eu falei, aqui vocês vão estar bastante estratégicos, utilizando bastante da comunicação. Alguns de vocês podem até, eu não sei se encantar é a palavra, mas vocês podem se sobressair com a forma como vocês se expressam. Então, algumas pessoas podem ficar bastante interessadas nas ideias que vocês têm e, enfim, mas alguns aqui, algumas pessoas na verdade, podem ter dúvidas se aquilo que vocês estão falando é verdade mesmo, tipo, se vocês não estão também contando história, tá? Outros de vocês aqui podem ter uma luz, pensar numa ideia que pode ser bastante legal, assim, bastante criativa, na verdade, mas alguns de vocês podem ter dúvidas sobre como colocar isso em prática. E aí o que eu vejo aqui? Talvez vocês se consultando com alguém, perguntando para uma pessoa que pareça ter um pouco mais de experiência para ver o que ela acha. E aí vocês tomarem uma decisão. Não vejo que seja uma coisa que demore muito, até porque a Ares não tem muita paciência para ficar pensando muito em uma coisa. E aí eu vejo aqui vocês, principalmente analisando as ferramentas, as habilidades que vocês têm para poder convencer uma pessoa a fechar de repente um negócio com vocês, ou de repente decidir pela ideia de vocês, ou escolher vocês, por exemplo, num processo seletivo, tá? Vocês vão estar muito bons com argumento,
tá? Mas vocês só precisam tomar cuidado para esse argumento não ficar meio dúbio. Então as pessoas entenderem de uma outra maneira ou parecer que vocês estão tentando tirar vantagem, tá? Outros de vocês podem estar começando a pensar sobre uma viagem, a planejar uma viagem, a como que vocês podem utilizar o dinheiro de vocês a favor de vocês também, como economizar mais dinheiro, como utilizar a internet a favor de vocês para vocês se promoverem, para vocês venderem, sei lá, às vezes a própria imagem de vocês, ou de repente, sei lá, as pessoas conhecerem mais de vocês, do trabalho de vocês também. Então, enfim, a opinião de vocês também vai estar bastante assertiva. Então, algumas pessoas podem ficar meio que uau com a forma como vocês colocam a opinião, porque é muito direta, às vezes pode parecer muito ríspida, tá? Mas enfim, aí pode dar uma sensação para algumas pessoas de que vocês são brigões. Nenhuma novidade na hora do Brasil, né, para Ares, mas enfim. Vamos lá, outras cartas. As de ouros, rei de paus, 4 de copas, 9 de copas e 8 de copas. Então, o que acontece aqui? Vocês realmente podem receber uma boa proposta de trabalho, tá? Mesmo. Isso vai dar muita confiança para vocês. Alguns de vocês podem começar um curso também. Outros de vocês podem receber uma proposta para ir para algum lugar, fazer uma mudança. Então, às vezes, uma proposta de emprego que é em outro estado, sabe? Eu sei que a gente está no período de pandemia, quarentena, enfim, eu sei de tudo isso, mas pode ser uma coisa que vá se desenvolver ao longo do tempo, logo depois que isso tudo passar, tá? E aí, o que acontece? Eu vejo vocês super animados aqui. Tipo, super animados mesmo, confiantes de que vocês são pessoas que sabem aquilo que estão fazendo, com ideias boas, tá? Vocês, inclusive, vão estar sendo muito consultados. As pessoas vão estar confiando naquilo que vocês falam. Porque, como eu falei, o início do mês pode ser que algumas coisas pareçam meio dúbias, mas logo em seguida vocês conseguem aparar essas arestas e o discurso de vocês comece a ficar alinhado, sabe? Então eu vejo vocês liderando projetos aqui, vocês aparecendo mais e, enfim, isso trazendo dinheiro, trazendo comentário, trazendo burburinho, sabe? Algumas pessoas ainda podem ficar meio que assim, sem saber direito o que pensar. Mas a verdade de vocês, os argumentos de vocês vão ser tão fortes, tão convincentes, que essas dúvidas vão ficar para trás. Inclusive, as pessoas não vão ficar muito tempo nesse burburinho. Elas vão, tipo, às vezes elas vão mandar uma mensagem para vocês para confirmar se o que vocês disseram foi aquilo mesmo, sabe? Às vezes, por exemplo, vocês passam por uma dinâmica de grupo, uma entrevista de emprego, e aí vocês falam uma coisa que parece muito interessante. Mas o que acontece? Talvez o entrevistador ou as pessoas que estão fazendo a entrevista com vocês, elas querem saber mais sobre isso. Tipo, elas querem entender melhor como é que é essa dinâmica aí. E aí, depois de um tempo, depois de ter acabado a entrevista e tal, a pessoa mande mensagem para vocês e fale assim: cara, eu fiquei com isso que você falou na cabeça, eu queria saber mais sobre o seu ponto de vista. E aí vocês sejam convidados a falar mais sobre, e enfim, a dúvida ela acaba se dissipando. E vocês crescem ainda mais no olhar dessa pessoa, enfim. Isso aqui é a título de qualquer coisa, mas muito mais voltado a trabalho, tá bom? Bom, alguns de vocês também podem ter a vida bastante comentada, principalmente a vida afetiva, porque o que acontece, principalmente para quem for solteiro aqui, pode ser que vocês tenham muitas pessoas, isso é bem comum na verdade para Áries. Muitas pessoas cruzam a vida de Áries, têm interesse nos arianos, etc. Às vezes os arianos se deixam levar, porque os arianos são conquistadores, isso é da natureza de Áries. E aí pode ser que vocês sejam muito flertadores, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas vão ficar comentando sobre isso, e não só pessoas que observam esse movimento, mas pessoas que se envolvem com vocês. Tipo, elas fiquem com dúvida se vocês estão afim delas mesmo ou se vocês são apenas de momento, sabe? Tipo, é um frisson, é uma paixãozinha que vai dar e vai passar. E aí o que acontece? Às vezes elas perguntam para vocês sobre isso. Ou vocês demonstram. Porque, como eu falei, Ares não tem muita paciência. Ares é um signo que não tem máscara, geralmente, né? Não posso falar de todos. Mas a verdade logo aparece.
E aí as pessoas logo sabem as coisas de vocês. Se elas têm alguma dúvida, logo alguma coisa aparece. Então, se alguém tem uma dúvida se vocês estão afim delas ou não, vocês meio que demonstram isso, às vezes assumindo um relacionamento com alguém. Aí a pessoa percebe, às vezes ela stalkeia a rede social e vê uma foto sua com a pessoa que vocês estão, que vocês escolheram, e ela resolve ir embora. Tá, isso pode acontecer, ok? Inclusive quando se vocês ficarem na dúvida sobre algumas pessoas que podem parecer interessantes assim, que, enfim, tem uma proposta interessante, o que que acontece? Vocês tomam uma decisão e existem pessoas que acabam indo embora, tá? Ou até se alguma pessoa perguntar qual o sentimento dela, aliás, qual o sentimento seu em relação a ela, vocês vão ser bem verdadeiros. Então, alguns de vocês podem falar: olha, eu gosto muito de você como pessoa, mas a princípio, pô, gosto de uma outra pessoa, ou de repente, assim, cara, não sinto nada por você, é só amizade, ou foi só uma ficada, etc. E aí a pessoa resolve ir embora, mas eu acho que ela resolve ir embora numa boa, sem conflito, sem brigas aqui. Por enquanto, Ares, tá bem tranquilo o nosso mês, né? Mas vamos lá. Outras cartas. O Diabo, a Imperatriz, o Louco, Pajem de Paus e o Cinco de Espadas. Só pra fechar com aquele conflitinho no final do mês. Tava tudo ótimo. Mas, enfim, eu falei pra vocês, né? Que teria uma pessoa aí que poderia. Ou uma pessoa, ou algumas pessoas que poderiam ir embora. E aí vocês não tivessem nenhum tipo de conflito. Mas o que que acontece? Pode ser que uma pessoa aqui, no caso, ela critique vocês por vocês não assumirem alguma coisa ou por vocês ficarem alimentando, sabe, sentimentos de outras pessoas que gostem de vocês. Mas o que que acontece? Eu não acho que Ares fica alimentando, tá? Eu acho que Ares muitas vezes é direto e assim, Ares paga pra ver, entendeu? E aí o que que acontece? Ares vai viver a experiência, vai estar solto porque não tem compromisso com ninguém. Mas o que que acontece? As pessoas criam expectativas, e às vezes por criar essas expectativas e vocês darem no pé logo em seguida, então, por exemplo, às vezes vocês ficam conversando com uma pessoa durante muito tempo e aí vocês marcam de se encontrar. Aí vocês ficam, né? Vocês se relacionam aí na primeira vez, mas Ares perde o interesse, sabe? Às vezes não é aquilo que Ares está procurando, é normal. Mas, enfim, Ares começa a se afastar, às vezes, ou, enfim, começa a flertar com outras pessoas, etc. E aí aquela pessoa fica tipo assim, cara, como assim vocês foram embora? Sabe? Tipo, como assim? E aí pode ser que alguns de vocês sejam criticados por isso, entendeu? De parecer que vocês são muito superficiais. Que de fato Ares é. Ares é superficial, tá? Desculpa aí quem é ariano, mas eu tô falando até por mim, tem bastante coisa de Ares no mapa. A gente é superficial, eu já me envolvi até com pessoas de signos de água, escorpião, peixes, enfim. São pessoas muito mais profundas e quando a gente vê assim, a gente fala: caraca, meu Deus, realmente eu fico na superfície e eu adoro morar na superfície, porque ser uma pessoa profunda às vezes dá muito trabalho, né? Mas enfim, não é uma crítica, é só uma observação. Então, o que que acontece? Vocês podem ser criticados ou até vocês podem ser surpreendidos, porque pode ser que uma pessoa resolva ir embora da vida de vocês e aí vocês critiquem, tipo, ia lá, tipo, a pessoa caiu fora, sabe? Tipo, não quer mais nada, nem vai tentar, nem vai batalhar por mim, porque a Ares gosta disso, né? A Ares gosta de pessoas que não é que sufoquem, mas que batalhem, sabe? Tipo, mostrem que, cara, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber, eu vou provar pra você que eu posso ficar com você. A Ares gosta disso, tem essas palhaçadas, não adianta. Mas enfim, realmente existem boas chances profissionais aqui. O ego de vocês vai ser bastante mexido, vocês vão se ver como pessoas importantes, de repente, no trabalho de vocês. Vocês vão ser bastante tentados também em relação a posições de trabalho. Alguns de vocês podem, sei lá, ser chamados a ser promovidos. Isso mexa com o ego de vocês, tá? Vocês vão precisar tomar um pouco de cuidado, de não ficarem muito obsessivos em relação a conquistas,
a dinheiro, sabe? Quando a gente começa a conquistar muita coisa, a gente quer mais, mais, mais. Enfim, vocês podem começar a entrar nesse ciclo aí. Mesmo que vocês saibam na mente de vocês que as coisas levam tempo para acontecer. Mas o que que acontece? Eu vejo que é um pensamento que ele vai e volta. Porque uma hora vocês vão estar mais conscientes, mais pés no chão, mas ao mesmo tempo vocês vão estar querendo se jogar mais, arriscar mais, não ter tanto tempo, não querendo perder tanto tempo, sabe, para fazer as coisas aqui. E, enfim, eu vejo que assim, vocês podem realmente ser criticados, às vezes porque não quererem esperar o tempo certo. Inclusive, vocês podem perder uma oportunidade por vocês não quererem esperar, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Pela perspectiva emocional aqui, o que eu vejo? Eu vejo pessoas tentando conquistar vocês, caso vocês estejam solteiros aqui, enfim, mas eu vejo vocês muito bem solteiros, tá? Super bem solteiros aqui. Às vezes na dúvida, às vezes de repente alguém pode falar alguma coisa pra vocês que possa parecer interessante, sabe? Que possa tentar convencer vocês a ter um relacionamento, alguma coisa mais séria. Principalmente outras pessoas de signo de fogo também, Leão, Sagitário ou Áries, enfim. Mas assim, eu vejo vocês querendo liberdade. Eu vejo vocês querendo aproveitar a vida, aproveitar os prazeres, sabe, até um pouco mais sexuais e tentando utilizar a sensualidade para estar, para conquistar mais sexualmente as pessoas. Enfim, mas tem que tomar cuidado para vocês não serem imprudentes, tá? Então, sei lá, às vezes abusarem demais da própria sensualidade e ficar vulgar, sabe? E, enfim, serem criticados por isso, não que a Ares dê muita bola para isso, mas às vezes, por exemplo, se vocês estiverem afim de alguém, de uma pessoa, pode ser que essa pessoa seja mais parada e ela comece a enxergar vocês como sexuais demais, às vezes frívolos demais, superficiais demais. E aí isso pode fazer com que vocês fiquem irritados, entendeu? Porque a pessoa meio que começa a colocar vocês de lado. Não que ela não goste, existe alguém que gosta de vocês aqui, que tem reciprocidade nos sentimentos. Mas pode ser que essa pessoa ela comece a colocar vocês de lado porque vocês estão abusando demais ou se achando demais e aí vocês fiquem tipo bolados, sabe? Tipo, bem possam ver que a pessoa mudou de comportamento, uma coisa assim. Mas, enfim, também tomar cuidado em relação à alimentação aqui, ok? Então, tipo, às vezes vocês beberem demais, comerem demais ou até gastarem demais. Alguns de vocês aqui gastando demais para poder. É aquela coisa que eu falei, vocês vão ter muitas conquistas, então vocês meio que vão tentar relaxar, aproveitar, se divertir, chamar amigos para poder celebrar, sabe? Enfim, até pensando em festas, coisas assim, dar presentes para pessoas também. Mas engraçado, existem algumas pessoas virando as costas para vocês, comunicando isso, sei lá. Ou então vocês dando as costas porque vocês não se sentem compreendidos, até injustiçados com a imagem que alguém faz de vocês, sabe? De qualquer forma, vocês vão estar mais atraentes, sim, nesse mês, tá? Mais bonitos, bem e chamando bastante atenção nesse mês de junho. Mas, enfim, chamando às vezes mais atenção de uma perspectiva mais carnal. Algumas pessoas se aproximando de vocês por interesse também aqui, querendo aproveitar o que vocês têm para dar, né? Logicamente também vocês vão precisar tomar cuidado com algumas coisas que vocês falam, porque vocês vão ser criticados, às vezes a impulsividade ariana, às vezes até algumas coisas que vocês já pensaram tem bastante tempo, vocês falam. Aí o que que acontece? Tipo, isso é mal interpretado. E aí, enfim, vocês podem ficar irritados, gerar uma briga, gerar uma discussão. Outros de vocês também podem se sentir presos em uma situação. Por exemplo, se vocês assumirem um trabalho, o trabalho. É engraçado, eu não acho que não seja muito isso. Mas o trabalho eu vejo que ele flui bem, vocês vão ficar bastante satisfeitos. Mas sabe, tipo, pacto com o diabo, tipo isso? Quando vocês assumem uma coisa, vocês não podem mais sair.
E aí isso pode deixar vocês meio zonzos aí, tá bom? Mas de qualquer forma, pra quem tá no relacionamento tá tudo bem, mas pode ser que vocês estejam muito eu nesse mês. E aí isso pode deixar a pessoa meio chateada, mas eu vejo que vocês tentam compensar isso, porque vão ter conversas, né, sobre essa situação. Vocês tentam compensar isso com presentes, com sentimentos, às vezes até pelo lado mais sexual mesmo, enfim. E aí, mas é como se a conversa ficasse para trás e voltasse a ser a mesma coisa. E pode ser que vocês realmente fiquem esclarecidos aí sobre alguém que gosta de vocês, pegue vocês de surpresa, mas a pessoa acha que vocês não dão muita bola para ela porque vocês se garantem demais. Vocês se coloquem num pedestal muito alto. Aí a pessoa fica achando que, tipo, vocês não. Sei lá, ou vocês são muito areia pro caminhãozinho dela, ou vocês realmente não dão bola para ela, porque vocês estão muito confiantes e estão pensando só em vocês, basicamente, nesse mês. Bom, Ares, é isso. Espero que dê tudo certo, né? Mas enfim, quem tiver interesse em consultas particulares, estou fazendo promoção nesse mês. R$ 30, 30 minutos de consulta, que é super legal, muita gente tem feito comigo. E se vocês tiverem interesse, é só deixar nos comentários ou deixar, ou enviar um e-mail para mim, tá bom? Sobre a consulta. É isso, não deixe de se inscrever no canal, de dar like, de comentar, enfim, tudo que vocês já sabem. A gente se vê em julho.